Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou dar seguimento aqui ao nosso conteúdo. Bom, turma, dando sequência aqui no nosso conteúdo, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da divisão dos circuitos elétricos, tá? Considerando que nas aulas anteriores nós falamos a respeito dos pontos de iluminação, falamos também a respeito das tomadas de uso geral, tomadas de uso específico. A partir destas informações, basicamente você já tem as potências, né, que você vai precisar na sua instalação elétrica para iluminação. Você também já vai ter a lista de cargas e tomadas que você terá na sua instalação. A partir destas informações, nós podemos dar sequência então ao projeto elétrico, partindo para a parte da divisão de circuitos. Tá? E aí, quando a gente fala em divisão de circuitos, né, também é natural nós falarmos do porquê disso, né, e aí vocês vão entender de onde partem esses circuitos, que é do quadro de distribuição, também conhecido como QGBT, quadro geral de baixa tensão. E por fim nós vamos falar um pouquinho a respeito do cálculo do baricentro de carga, tá? Que basicamente é a posição teórica onde deve ficar o seu QGBT dentro da instalação elétrica, ok? Bom pessoal, então vamos lá. De acordo com a NBR 5410, a divisão da instalação elétrica em circuitos ela deve ocorrer, né, de modo a atender algumas orientações, né, que são elas, né? Em primeiro lugar, segurança. Então, um dos principais objetivos de dividir circuitos é por fator de segurança, evitando assim que a falha de um circuito prive toda a instalação elétrica ou toda uma área de energia. Então, você consegue setorizar o seu circuito e, ao fazer isso, você consegue isolar possíveis curtos-circuitos ou falhas na instalação que venham a acontecer. Um outro fator é a conservação de energia, possibilitando que cargas de iluminação e ou climatização sejam acionadas quando for o caso, quando for preciso. Né? Então, a partir do momento que você divide circuitos, você consegue, por exemplo, comandar separadamente uma iluminação de um circuito de uma máquina elétrica, de um circuito de uma tomada de chuveiro, né? E aí dessa forma você vai dividir a corrente através desses circuitos, né? E consequentemente você vai ter menores perdas, né, nos seus condutores. Por questões funcionais, né, viabilizando assim a criação de diversos ambientes, né, por exemplo, em auditórios, salas de reuniões, espaços de demonstração, recintos de lazer. Então você consegue agrupar cargas, né, de ambientes próximos, né, ou de ambientes semelhantes, de uso semelhante, e dessa forma você dá uma funcionalidade melhor, né, para a sua instalação elétrica. Por questões de produção, né, isso aqui geralmente quando você fala em uma instalação elétrica é mais voltada para a área comercial, para a área industrial, né, então a divisão de circuito você geralmente pensa, né, em estações de produção. Então você vai ter um circuito da área de montagem, um circuito da área, né, onde ficam as esteiras e por aí vai. Questões de manutenção, isso aqui é uma coisa primordial, né? Então quando você divide circuito, por exemplo, de uma carga específica, um chuveiro, e separa ele de uma carga de iluminação, você pode, por exemplo, né, quando vai fazer um reparo no chuveiro, desligar somente o chuveiro. Então você continua tendo iluminação, inclusive, para você conseguir fazer um reparo ainda na parte da noite, um reparo emergencial. Então tem essa característica, tá? Enfim, né, então, dentre esses critérios, né, você tem que levar em consideração também que os circuitos devem ser previstos, né, circuitos distintos para partes da instalação que requeiram, né, controle específico, tá? De tal forma que esses circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais, né, quando a gente for
falar a respeito do QGBT e nas aulas subsequentes quando a gente for falar da proteção. Por que que quando eu separo o circuito eu consigo isolar o problema apenas naquele circuito e evitar que ele passe para o outro, tá? Bom, pessoal, o que mais que a 5410 traz para a gente sobre esse assunto? Ela diz o seguinte, né, que na divisão de circuitos devem ser consideradas, né, as necessidades futuras. Isso é muito importante, a gente vai ver na sequência, né, que a gente precisa prever possíveis expansões na instalação elétrica, então você precisa prever circuitos de reserva. As ampliações previsíveis, né, elas devem refletir não só a potência de alimentação, mas também a taxa de ocupação dos condutos. Então, a gente precisa se lembrar que essa instalação elétrica provavelmente passará por dentro de um eletroduto embutido em alvenaria, e esse eletroduto ele confina, né, o condutor. Quando nós formos estudar o dimensionamento de eletrodutos, vocês vão ver que você não pode ocupar 100% da área útil de um eletroduto. Você precisa permitir a circulação e dissipação de calor, tá? Os circuitos terminais devem ser individualizados, né, pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Isso aqui é algo fundamental, né? Então você tem que evitar sempre misturar circuito de iluminação e tomada. Então, na medida do possível, você sempre deixa separado. E você também separa circuito de tomadas de um ambiente ou de um tipo de carga em relação a circuitos de tomada de outros tipos de cargas. E aí vocês devem estar se perguntando, né, professor, mas até quantas tomadas eu ponho no circuito, até quantas lâmpadas e tal? Então nós vamos ver aqui na sequência. Aqui essa figurinha é só para ilustrar para vocês, né, alguns tipos de circuitos. Então ele mostra aqui o QGBT. E aí aqui está o segredo, né? Por que que a gente divide em circuitos? Quando você divide em circuito, basicamente você vai ter o ramal de entrada, você vai ter um disjuntor geral para toda a instalação, e a partir do disjuntor geral você vai puxar as fases. Se for uma instalação trifásica, você vai ter as 3 fases, e você vai puxar um disjuntor monofásico a partir de cada uma dessas fases. Então, a partir desse disjuntor que você puxa de cada fase, você terá circuitos, tá? Necessariamente esse circuito em instalação elétrica baixa tensão residencial, você terá 3 condutores formando esse circuito: condutor fase, neutro e proteção, ou terra, tá? E aí você vai dividir por tipos, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, um circuito de alimentação, um circuito de tomada de uso geral, aqui um circuito de tomada de uso específico, por exemplo, de um chuveiro, outros circuitos de tomadas e por aí vai. Então, uma divisão mais ou menos dessa forma. Ok, mas como que eu tenho que considerar as cargas nesse nosso circuito? Então, vamos lá, né? Em particular, você tem que prever, portanto, né, circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas, conforme nós já falamos anteriormente. E aí você vai procurar agrupar, tá, certos tipos de cargas nesses circuitos. Até que valor? Aí que a norma entra, tá? E a 5410 ela traz a seguinte recomendação: em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares, devem ser previstos circuitos independentes para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Esse aqui, pessoal, é o que nós chamamos de tomadas de uso específico, tá? Então, sempre que você tiver equipamentos cuja corrente seja superior a 10 amperes, necessariamente, obrigatoriamente, você terá um circuito exclusivo para aquele equipamento. Professor, mas 10 amperes, até quanto de potência? Basta você fazer P, potência ativa, né, é igual a V vezes I. Então, 10 amperes vezes 220 volts até 2.200 watts de potência, tá? Se a gente pensar que geralmente esse tipo de carga é uma carga de aquecimento puramente resistível, então aproximadamente 2.200 VA, tá? Esse, então, seria o limite, né, para você ter um circuito ali
né, de uso específico. Tá, e em relação às tomadas de uso geral e iluminação, o que se recomenda? A mesma coisa, só que agora você vai fazer o que? Você vai agrupar circuitos de iluminação, ou seja, você vai agrupar lâmpadas, pontos de iluminação, até o limite de 10 amperes por circuito. Mesma coisa para tomada de uso geral. Você pode agrupar tomadas de uso geral, lembrando que as tomadas de uso geral varia de 100 VA até 600 VA. Então, qualquer tomada nesse nicho é considerada de uso geral e você pode agrupá-las até a corrente de 10 amperes, novamente até 2.200 watts. Ah, professor, e acima disso? Você cria um novo circuito, tá? Geralmente, numa instalação elétrica residencial, padrão, né, classe média, você vai ter ali em torno ali de uns 2 até 3 circuitos de iluminação, tá? E vários circuitos de tomadas de uso geral específico, né? Professor, mas existe um limite de disjuntores de circuitos? Não existe um limite mínimo nem máximo, né? O que a gente tem que utilizar é o bom senso e seguir a norma. Então, né, dependendo da iluminação do projeto que você faz, da quantidade de equipamentos, você pode ter uma instalação ali com 4, 5, 8 circuitos e dependendo de quanto você incrementa em iluminação em tomadas e equipamentos, você pode chegar até 20 circuitos, 24, 25 circuitos. Então isso depende muito do tamanho da residência e do tamanho da instalação. Tá? O importante sempre é utilizar o bom senso e seguir a norma. Aparelhos de ar-condicionado devem ter circuitos individuais, né? Naturalmente, a grande maioria dos aparelhos de ar-condicionado eles vão puxar uma potência acima, né, de 600 VA, e aí uma vez que é acima de 600 VA, necessariamente já é uma tomada de uso específico. Aí você tem que tomar cuidado que você tem meio que uma contradição, né? Porque ele fala que cargas acima de 10 amperes precisa de tomada de uso específico, exclusiva, ou seja, acima de 2.200 watts. Porém, tomadas acima de 600 VA já é considerado de uso específico. Tá? Aí, o que eu recomendo nestes casos? Se for acima de 2.200 watts, mantenha necessariamente uma tomada exclusiva para aquele circuito. Porém, se você tem cargas, né, que são acima de 600 VA, porém abaixo de 2.200, havendo possibilidade, você pode unir ela com mais uma ou duas cargas e se manter dentro dos limites de 2.200 watts. Tá? Isso aí entra o bom senso. Por quê? Para evitar de você ter um número muito excessivo de circuitos. Tá? Então você pode fazer isso desde que ele não seja ar-condicionado. Se for ar-condicionado, aí o ideal é ter uma tomada de uso específico para cada ar-condicionado, necessariamente um circuito para cada ar. Bom, pessoal, aqui na verdade aparelhos de ar-condicionado devem ter circuitos individuais, tá? Então aí só lembrando, né, que sempre que você tiver os aparelhos, você utiliza o circuito individual. Cada circuito deve ter o seu próprio condutor de neutro. Quando a gente for dimensionar os condutores, eu vou especificar bem direitinho isso aqui para vocês. A seção do condutor fase, a seção do condutor neutro, a seção do condutor terra, se os três são iguais, se existem diferenças entre eles, como que é feito o dimensionamento. Então lá na frente nós vamos ver isso. Bom, pessoal, outras informações com relação, né, a isso. Os pontos de tomadas de cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação das tomadas desses locais. O que é isso aqui, pessoal? É para você ter o seguinte cuidado, né? Você vai posicionar o seu QGBT na instalação, daqui a pouco nós vamos ver como vai fazer isso.
E aí você vai começar a distribuir os eletrodutos, né, as tomadas, iluminação na residência, e você vai dividir esses circuitos. Ao fazer isso, a tendência é que você procure agrupar cargas de ambientes semelhantes, tá? E aí você vai recair na seguinte condição: geralmente as principais cargas da instalação estarão em banheiros, devido ao chuveiro, né, que é uma das principais cargas, e áreas, né, de cozinha e área de serviço, que é onde estão as cargas de aquecimento. Tá? Então, ao fazer esse agrupamento circuito das cargas, necessariamente a norma pede que se você tem cargas de cozinha, você agrupe circuito exclusivo para cozinha. Então você não vai misturar um circuito de cozinha com um circuito de um quarto, né? Então, para evitar esse tipo de problema. Sempre que possível, projetar circuitos independentes para os quartos, salas, dependências sociais, né, e outros, né? E as cargas devem ser distribuídas entre as fases de forma a obter-se o maior equilíbrio possível. Isso aqui, pessoal, tem a ver com a questão de equilíbrio das cargas. O que é um equilíbrio das cargas? Vamos pensar uma instalação elétrica trifásica. Você chega à conclusão que a potência instalada da sua casa seja de 30 kW. O que você vai procurar fazer? Você vai procurar mais ou menos distribuir as cargas igualmente pelas fases. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer um rodízio. Então, o circuito 1 eu puxei da fase A, né? Puxei o disjuntor lá da fase A. No circuito 2, eu puxo ele da fase B, puxo o disjuntor da fase B. No circuito 3, eu puxo da fase C. Automaticamente, o circuito da fase 4, eu vou puxar da onde? Da A, depois da B e depois da C, e assim sucessivamente. Só que não basta você seguir a sequência. 1, 2, 3, ABC, depois 4, 5, 6, ABC. Não. Você tem que levar em consideração também a potência. Então, se você tem um circuito de 30 kW, se você tem uma instalação de 30 kW, você vai procurar dividir mais ou menos o que? 10 kW por fase. Então, você divide as cargas entre a fase. Por que disso? Isso aqui tem a ver lá com a segunda lei de Ohm, que inclusive nós vimos na aula passada, onde você percebe que todo condutor ele tem uma resistência intrínseca, e aí quando você multiplica, né, a resistência pela corrente que circula naquele circuito, você vai ter uma queda de tensão. Então, se você tiver muita carga no circuito, você vai ter uma queda de tensão muito grande num circuito, enquanto os outros a tensão vai ficar muito elevada. Aí você vai correr o risco de ter, por exemplo, numa fase A 220 volts, numa fase B 210 volts, né? Isso é um problema para a sua instalação. É melhor você dividir igualmente para você manter as tensões em níveis mais toleráveis, tá? Então, basicamente é por esse motivo. Bom, pessoal, e por fim, né, a gente precisa prever os circuitos reservas, conforme eu tinha mencionado. E aí a norma traz uma orientação mínima aqui, tá? Como que você dispõe circuitos reservas? Da seguinte forma: instalações elétricas com até 6 circuitos, automaticamente você precisa prever 2 circuitos reserva. Então você tem que prever um espaço dentro do QGBT de forma a comportar futuramente 2 novos circuitos, ou seja, 2 novos disjuntores. Ok? Então, se você vai comprar um quadro QGBT para uma instalação que tem 6 circuitos, na verdade você não compra um quadro que comporta 6 disjuntores apenas, né? Você tem que comprar um quadro que comporte 8 disjuntores mais o da entrada, entenderam? 8 disjuntores monofásicos mais o da entrada, que aí, dependendo da sua instalação, vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. De 7 a 12 disjuntores, você tem que ter 3 reservas, de 13 a 30, 4 reservas, e acima de 30 aí você usa o fator 0,15M. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!